E aí, galera do terceiro ano, a gente está aqui para começar um tema a respeito de função exponencial. As funções exponenciais, elas são bem tranquilinhas de trabalhar, bem gostoso. E a gente vai começar aqui a relembrar, eita, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, a relembrar os temas a respeito de como que funcionam as regrinhas, né? Então, a gente tem aqui as regras de potência. Então, vamos relembrar primeiro aqui. Quando você tem A vezes A vezes A vezes A, eu tenho 1, 2, 3, 4, então eu mantenho a base e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai ficar A elevado a 4. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui N vezes, então eu vou ter A elevado a N, beleza? Então, essa é uma regra. A outra é que A elevado a zero é 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero é 1. Como que eu sei, ó? A elevado a zero, eu posso escrever como A elevado a 1 menos 1, certo? A elevado a 1 é A. A elevado a menos 1 aqui, ó, vou colocar menos 1, vai ficar A sobre A. Tá 1 aqui e 1 aqui agora positivo, que era negativo ficou positivo. E A dividido por A é 1. Por isso que todo número elevado a zero é igual a 1, ok? Então, a gente relembrou isso aqui também. Lembramos aqui também que quando você tem um expoente negativo, você passa ele para baixo com a divisão, ele se torna positivo. Ou ele vem para cima e se torna negativo, tanto faz. Quando você tem A elevado a M dividido por N, é a mesma coisa que o A elevado a M aqui dentro e o N aqui fora. Então, o de cima vem para dentro e o de baixo vem para fora, ok? Só para a gente recordar. Outra coisa, quando a gente tem A elevado a 3 vezes A elevado ao quadrado, o que que eu tenho? Mantenho a base e somo os expoentes. Eu vou ter A elevado a 5. Então, generalizando essa regra, A elevado a N e A elevado a N, vai ficar A elevado a M mais N. Aí. E a divisão? A divisão é a mesma coisa. Então, quando você tem A elevado a M dividido por A elevado a N, é a mesma coisa que A elevado a M menos N. Ok? Também são outras regrinhas que a gente vê. A gente também tem a regrinha de produto. Então, é A elevado a M vezes B elevado a M. Tá bom? Você distribui aqui, ó, tá? É a potência de potência. Na multiplicação, acontece a mesma coisa. Vai ficar A elevado a N, B elevado a N. Tanto para cá como para cá. Beleza, meus amores? E a gente tem agora a potência de potência, que é A elevado a M. Elevado a N é você fazer A elevado a M vezes N. Tá bom? Então, essas são as regrinhas. Beleza? Tranquilo? Então, o que que a gente pode ver aqui, ó? Muito bem aqui, ó. O que que a gente vai poder ver? Quando você tem 3 elevado a 2 dividido por 3 ao quadrado, vai ficar 3 elevado a 2 menos 2, que é 3 elevado a 0. Só que 3 elevado a 2, 3 elevado a 2 aqui, ó, corta, corta, isso é igual a 1. Daí, a gente vê que todo número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Só para ter essa recordação aí, ok? Quando a minha base, isso aqui é bem importante, quando a minha base ela é maior do que 1, cadê? Deixa eu ver aqui se está anotado aqui. Então, os meus coeficientes aqui, eles não alteram. Então, se eu tenho, assim, uma inequação, por exemplo, A elevado aqui o M menor que A elevado a N, então, M é menor do que N. Toda vez quando a minha base é maior que 1. Mas se a minha base, o A, né, tiver entre 0 e 1, o que acontece? Quando eu tenho A elevado a M maior que A elevado a N, eu vou inverter. O M vai ser maior que N. Isso inverte. Toda vez que eu tenho a minha base entre 0 e 1. Tá aí recordação também. Essas coisinhas vai ter que decorar. Não tem outro jeito, não. Fazer bastante exercício para daí na hora você lembrar, tá? Não tem que fazer. É só bastante exercício e acabou. Tá bom? Então, vamos lá? Página 8. Todas essas regras você tem lá na tua página 7 da apostila. Pode olhar com calma. Eu vi
bem por cima, assim, porque na verdade, para mim não interessa decorar. Quem vai ter que decorar são vocês, né? E não tem macete, assim, é trabalho aí, tá bom? A Agência Espacial Norte-Americana NASA informou que o asteroide Yu-55 cruzou o espaço para a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade de asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície da Terra. Muito bem, está ali desenhadinho. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Yu-55 passou da superfície da Terra é igual a... Então, a gente vai utilizar aqui agora a notação científica. É isso que ele está pedindo. Tão fácil, né? Ele está dizendo que a distância que ele percorreu ali, ó, eu vou até anotar, esse é exercício 1. É um exercício do Enem, tá? A distância ali, ele disse que é 325 mil quilômetros. Então, você vai passar isso aqui para notação científica. Para passar para a notação científica, lembre que o número que tem que estar aqui antes da potência de 10, ele tem que ser um número que está entre 1 e 10, tá? Sempre entre 1 e 10. Então, aqui a gente vai colocar 3,25, tá vendo? E eu tenho 1000, ok? São 3 casas para direita, né? 1000 são 3 casas. Só que eu ainda tenho que andar mais 2 casas, porque a vírgula estava aqui e ela veio parar agora entre o 3 e o 2. Então, ela andou 2 casas. Então, teria que ser aqui, ó, elevado a 5. Ok? Resposta, letra D. Tá aí, tá bom? Então, eu tenho 325 mil, ó. Coloca lá o 1000. Só que a minha vírgula tem que vir daqui agora para cá. Ela vai andar 5 casas. Como ela estava à direita, vai ficar 3,25 vezes 10. A quinta aqui, ó, positivo, porque a vírgula antes estava à direita. Agora ela está à esquerda, mas antes ela, no original dela, ela estava à direita. Por isso que aqui ficou positivo e 5 casas. Tá bom, meus amores? Revisei aí também de uma outra maneira para se pensar. Exercício 2, bora lá, também tranquilo. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura de sua superfície. Elas não são muito quentes, cerca de 3.000 kelvins. Nos parece avermelhada. Já as estrelas amarelas, como o Sol, têm a temperatura em torno de 6.000 kelvins. A mais quentes são brancas e as azuis, porque sua temperatura fica acima de 10.000 kelvin. A tabela abaixo apresenta a classificação espectral de outros dados para as estrelas dessa classe. Muito bem, se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, então a temperatura do Sol é de 6.000, né? K. 6.000 Kelvin. Então, ele falou que é para pegar 5 vezes. 5 vezes 6.000 é 30.000. A maior temperatura do Sol, qual será a ordem da grandeza de sua luminosidade? Então, a ordem de grandeza vai ser ali a BO, né? Se você olhar na tabela, tem a BO lá, que é 28.000 ali, né? Porque a gente está pegando 6.000 Kelvin, que é o do Sol, vezes 5. Isso vai ser igual a 30.000 kelvins. Então, se você pegar de 28.000, ali a ordem de grandeza que você tem de luminosidade é 20.000 vezes, ó. 2 vezes 10 a quarta, foi o que ele passou lá. Isso é 20.000 vezes, ó, 10 a quarta, tá bom? Letra A. Acabou. Facinho, né? Exercício agora, página 8. Perdão, página 9. Exercício 3. Ele dá ali um fractal, ele começa com uma inteira, ó, vai com uma inteira, depois ele tem 3, assim, ó, 3. Então, ele tem 1 inteiro, depois ele tem 3, depois ele vai para 9, ó, 1 aqui em cima, daí 2 aqui embaixo, então, são 3. Daí, depois, mais 1 aqui, 4. Depois, aqui, 5. Daí, aqui, ó, 6, 7, 8. É que meu desenho não ficou muito bom, né? 9, ó. Então, ele tinha 1, depois 3, depois 9, depois ele vai ter 27,
depois ele vai ter 81. Então, a PG ali de 1, 3, 9, 27, 81 e assim vai, ok? Muito bem. Aí ele diz lá um monte de coisa e esse número aí ele vai ser o quê? É um número primo? Tá, de 3 em 3, mas aí aqui não é mais primo, só o 3 e o 1, né? No caso, o 1 não é primo, mas o 3 é primo, porque o 3 ele é primo, que ele é só divisível por 1 e por ele mesmo, mas o 9 é dividido por 3, o 27 é dividido por 9 por 3 e por 1 ainda. Então, não é primo. Múltiplo de 2? Não. Não tem nenhum número múltiplo de 2. É um quadrado perfeito? Também não. Porque aqui, ó, é um quadrado, aqui é 3 ao cubo, aqui é 3 à quarta, e daí vai aumentando. Então, é divisível por 3 a resposta. Acabou. Não precisa nem ler aquilo lá. Tá certo? É divisível ali por 3, ok? Você pode já direto ali, ó. Ele colocou assim, ó, gente, como 1 sobre 2 elevado a 240 aqui, ó. Tá certo? E aí ele perguntou se isso vai ser ou não, o que número que ele vai ser. Galera, como ele tem a ver com essa parte desse número aqui, ó, dessa progressão aqui, tá vendo? Então, ele tem que ser divisível por 3. Senão, ele não daria isso aqui no enunciado. Ele faz isso só para confundir tua cabeça. Tá bom? Mas eu vou te mostrar ali como realmente ele vai ser um número divisível por 3. Então, vamos ver aqui, ó, como que eu vou trabalhar. Aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever como... A razão aqui vai ser... Será que é um meio, um quarto? Ah, mas é que assim fica tão mais fácil de entender, tão mais rápido, tão mais lógico. Se caso vocês não entenderem, vocês me avisam que daí eu refaço com o exercício, fazendo todas as contaradas lá, tá bom? Beleza, meus amores? Ok? Então, esse aqui é um número divisível por 3, tá? Tá bom? Então, é isso. Daí, eu deixo para vocês fazerem o exercício 4 da página 9, para vocês fazerem o 5 da página 10 e a gente se vê na aula de Zoom na quarta-feira, se Deus quiser. A gente corrige esse exercício e já começa com função exponencial. Equação exponencial. Essa matéria é bem gostosinha, bem legal, bem rapidinho. Tá bom? Beijo!